Boa noite, bom dia, boa tarde para todas as pessoas que estão vendo, que verão esse vídeo. Eu sou o Grilo Falante, se preferir Nicolas Catalani Zamboni Kikebus, e para quem não sabe, isso é uma live feita no Facebook e no Instagram, né? Já vou pedindo desculpas por esquecer as coisas que eu vou ter o que dizer, especialmente porque os celulares estão trocados e isso me distrai, né? Não vou mentir. É extremamente desconcertante ver os celulares estarem trocados. Mas enfim, como estava tendo problema de microfonia no Facebook por conta... sei lá, meu avô até me explicou, né? Que o meu avô é músico, ele sabe, ele até explicou, mas eu não entendi nada não. Mas enfim, troquei o celular semana passada e não teve esse problema. Vamos ver se dessa semana vai continuar sem um problema. Bom, justamente por ser uma live, né? Se quem tiver no Facebook ficar aí com problema de microfonia, já peço desculpas. Mas aí é só ir lá no meu canal Papo com Grilo, né? Pra quem não sabe. E que lá vai estar o vídeo do Instagram. A tela vai ficar pequena porque, enfim, o Instagram é feito em pé, não deitado. Mas fora isso vai estar perfeito. Bom, nos últimos vídeos, né, a gente vem falando aí sobre a capoeira da segunda metade do século XIX, né, especialmente lá no Rio de Janeiro, né, a gente falou aí da Guerra do Paraguai, a gente falou depois da Guerra do Paraguai foi sobre o que? Sim, foi sobre fugiu aqui da cabeça completamente. As eleições de 1872, que são as eleições de estreia da Malta Flor da Gente, as eleições que dão origem a todo o movimento político das Guaiamuns e dos Nagôs, que são os dois grandes partidos aí da capoeira, né, do século XIX no Rio de Janeiro. Para quem não sabe o que é uma malta de capoeira, né, tudo tem vídeo explicando bem direitinho o que são as maltas, né. Eu tenho aí o que, vixe, tem um aí sobre as divisões entre os capoeiras, né, se eu não me engano foi, o nome vai estar de rua, tracinho qualquer, com as divisões entre os capoeiras, uma coisa assim, né, vídeo explicando a hierarquia das maltas, tudo, coisa e tal, né, mas para quem não sabe, maltas são os grupos organizados de capoeira que tinha lá no Rio de Janeiro, né, eram gangues, sim, por assim dizer, eram gangues, né, de capoeiristas, apesar de que eram criminosos porque eram capoeiristas, né, mas não no sentido assim de gangue de cometer assaltos e enfim, né, tráficos ilegais, gangue no sentido de um grupo organizado de pessoas que vai bater de frente com a polícia se necessário, né? Porque, enfim, a gente está falando aí da época em que a capoeira era não oficialmente proibida, né? Ela só entra no Código Penal em 1890, mas é perseguida desde 1700 Guaraná na planta, né? Então, enfim. E aí, no caso, a gente a gente falou de dois grandes capoeiristas, né, nos últimos 4 vídeos, né, que a gente, 3 vídeos, né, no caso o Duque Estrada Teixeira, o Nhonhô da Glória, né, o cara que orquestrou todo o movimento aí da aliança dos partidos políticos com as maltas de capoeiristas, né, e que foi o cara aí que batizou a Flor da Gente, que antes era só Malta da Glória. Malta da Glória é um nome assim muito sem graça. Ainda mais se você está num lugar onde as maltas são Flor da Uva, Monturo, apesar de que Monturo não é exatamente um nome muito legal quando você vai pesquisar o que significa. O que mais? Era Flor da Gente, Monturo, Cadeira da Senhora, Velho Carpinteiro, Espada da Lápia, que eu mais gosto é a Malta dos Ossos, né? Então assim, num lugar com tantos nomes incríveis, né, a Malta da Glória não é um nome tão legal, e aí passa para ser Malta Flor da Gente, né, com Duque Estrada, né, que foi um político, assim, um cara incrível mesmo, né, sem exagero,
né, ele era à frente do tempo dele, inclusive do tempo atual, né, só de considerar quantas pessoas votaram no energúmeno mor, né, enfim. E apesar de também ele ser do Partido Conservador, então ele era incrível, mas também não vamos ir muito longe, né? E no vídeo passado sobre o Capitão Nabuco, o Hércules Fluminense, como chamou o Melo Moraes, né? E não é à toa, né? Aquilo, não sei o quanto das histórias sobre o Capitão Nabuco são verdadeiras, né? Mas o cara não era brincadeira. Além de, claro, 2 vídeos aí. Eu acho, foram 2 vídeos, eu acho que foi 2 do Duque Estrada, 2 do o maior capoeira de toda a história do Rio de Janeiro e um pro Capitão Nabuco. O maior capoeira de toda a história do Rio de Janeiro, todo mundo sabe quem é, né? E se você não sabe, então claramente você não é capoeirista, né? Eu tô iniciando agora, porque eu tô falando, claro, do Manduca da Praia, né? É aquilo no Rio de Janeiro, a minha memória não falha, o melhor capoeira foi Manduca da Praia, né? Enfim, e aí no vídeo de hoje, né, para entrarmos aí na discussão sobre a abolição da escravidão, né, e também sobre o final do Império, porque afinal de contas o final do Império perpassa aí pela abolição da escravidão, né? Para entrarmos nesse tema, nada melhor do que começar com uma revolta popular, mas não uma revolta popular qualquer, uma revolta em que vai de certa forma estrear, né, o José do Patrocínio, um dos líderes aí do movimento abolicionista, né? Quando eu digo estrear, eu quero dizer o seguinte, que o José do Patrocínio, assim como Lopes Trovão, que era do Partido Republicano, vão fazer notícias, né? Publicar notícias convocando a população para se revoltar contra o imposto, né? Que vai dar aí um nome para a revolta do Vintém, né? Um imposto aí para os bondes e, enfim, isso vai aproximar eles da população. Apesar de a autora em que eu usei como base para fazer esse vídeo, né, ser a dizer que foi a partir dessa revolta que começou, que mudou a forma de fazer política no Rio de Janeiro, porque a partir desse momento a população começa a ganhar espaço, né, e aí ela vai associar isso à ascensão do republicanismo e à abolição da escravatura, né? É aquilo que a gente já falou, né? A população participa ativamente da política brasileira desde sempre, a gente só que escolhe ignorar, né? E no Rio de Janeiro especificamente fica muito clara essa participação da população na política em 1872, que tem tudo a ver, inclusive, com essa revolta que é a revolta do Vintém, né? Porque, bom, para começar, vamos falar da cidade do Rio de Janeiro nessa época, né? Bom, para vocês terem ideia de dezembro e dos capoeiras principalmente, porque afinal de contas o objetivo é falar da história do Brasil contextualizada na história da capoeira, né? Então nada é importante a não ser que tenha um capoeira no meio. E é aquilo, capoeira tá em tudo, não adianta escapar. Como eu disse, acho que no vídeo retrasado, né? Tem capoeira até na moeda. Né? O que acontece? Em dezembro de 1879 até janeiro de 1880, a gente vai ter 27 pessoas livres sendo presas por capoeira na cidade do Rio de Janeiro, né? Entre os escravizados, a gente vai ter 27 sendo presos entre julho de 1879 e maio de 1880. O que eu quero dizer com isso é que nessa época a capoeira era predominantemente praticada por pessoas livres. Por quê? Porque em 1850 tem o final do tráfico de escravos, sobre o qual eu vou falar melhor nos próximos vídeos, agora que a gente está entrando na parte da abolição da escravatura, né? E aí os escravos começam a ser tudo enviados para trabalhar nos cafezais, né? Vão saindo da cidade. Então, no censo de 1872, a população da cidade era dividida assim: 82% das pessoas eram livres e 17% eram escravizadas, né? Então, para a capoeira continuar viva, é óbvio que ela teria que começar a ser praticada por
pessoas que eram livres majoritariamente. Agora, e é isso que é importante. Isso não significa que as pessoas escravizadas deixaram de participar, ou então que elas representaram aí uma parcela menor, uma parcela residual, uma coisa que iria desaparecer rapidamente, porque nessa época, né? Porque em 1881, 40% dos presos por capoeira eram escravizados, né? Então essa é a maioria, mas assim, só por causa de 10%, né? Então, a capoeira, nessa época, então, ainda era muito praticada pelos escravizados. Os escravizados ainda tinham uma importância muito grande, mas ela era majoritariamente praticada por pessoas livres, por crioulos, até por europeus, né? Menos por africanos, mas os africanos ainda tinham um papel muito importante, né? E tiveram durante bastante tempo. Haja vista que Mestre Paxa aprendeu com o africano, haja vista que Mestre Bimba aprendeu com o africano, haja vista que Besouro Mangangá aprendeu com o africano, né? Então, os africanos não foram excluídos ainda. Inclusive, uma das maltas do Rio de Janeiro era a malta Nagoa, porque tinha a perspectiva de que aquela malta, né, o grande partido Nagoa, que englobava aí várias maltas, era uma malta que remetia às origens africanas, era uma malta ligada às origens africanas, né? Não que os guaiamus não fossem, mas se tinha essa perspectiva, Nagoas africanos, guaiamus crioulos, ou seja, brasileiros, né? Então tinha-se ainda essa importância. E bom, o que aconteceu? Né? A cidade do Rio de Janeiro nessa época estava passando por uma crise de crescimento, ou seja, tinha muita gente entrando, porque em 50 anos, né, de 1820 a 1870, a população do Rio dobrou. Em 20 anos, de 1870 a 1890, a população do Rio dobrou de novo, né? Então, assim, uma explosão populacional gigantesca. Imagina dobrar em 50 anos, em 20 anos dobrar de novo, né? Muita gente chegando, né? Por conta justamente do final de 1820 a 1870, tem muito a ver com as reformas do Dom João VI, que foram aí somadas com a independência do Brasil, coisa e tal. Mas essa de 1870 a 1890 tem muito a ver com o fim da Guerra do Paraguai, com os imigrantes que vão vir para o Brasil substituir os trabalhadores africanos que estavam sendo enviados para os cafezais do interior, né? E uma cidade crescendo tão aceleradamente, né, é uma coisa prejudicial em muitos sentidos, né? Enfim, mas isso a gente discute em outro momento, né? Para além disso, o Brasil estava se recuperando aí de uma recessão que teve em 1873, né? E justamente nessa tentativa de se recuperar, né, o futuro Visconde de Ouro Preto, que estava no cargo de ministro da Fazenda do governo liberal, e isso é uma coisa importante, né, que eu vou explicar daqui a pouco, vai criar um novo imposto sobre os transportes urbanos que vai ser aprovado em outubro de 1879. Né? Na sua forma final ele só seria aplicado no Rio de Janeiro. Só que esse imposto, que é a causa da revolta do Vintém, né, não foi o primeiro imposto, não foi o último de uma série de impostos justamente para tentar controlar, para tentar sair desse período de recessão. Bom, e agora, qual que é a importância de ter sido dos liberais? Né? Para quem não viu os vídeos passados, 1872 foram eleições que ficaram gravadas na história do Brasil, porque teve inclusive escravo lá no Ceará indo votar, né, no Partido Conservador. Né? Por quê? Porque o Partido Conservador tinha sido o partido que aprovou a lei do ventre livre. Então toda a população de escravizados, a população de negros do Brasil estava apoiando o Partido Conservador, né? Que parece uma coisa engraçada, mas não é, porque o Partido Conservador era o partido que tinha força para abolir a escravidão. Né? Tanto que foi um conservador que fez a proibição do tráfico, a lei do ventre livre, né? Dentre outras.
Então a população estava apoiando o partido porque entendia que era o partido que iria acabar com a abolição, porque era o partido que estava aprovando as pautas que a população desejava, né? Então, e os liberais eram os caras que depois que os conservadores saíram do poder, passaram a perseguir os capoeiras. Então você pode ter certeza que nessa revolta tinha um monte de capoeira participando, né? Pode ter certeza disso. Se isso não for suficiente, a causa dessa revolta foi simples, né? Qual que era o problema desse imposto? O problema é que as pessoas se deslocavam por bondes e ter que pagar todo dia uma taxa a mais ia custar muito no final do mês, né? Então é aquilo, né? Esse é um imposto que afetou principalmente a população mais pobre. E os capoeiras eram justamente a população mais pobre. Apesar de a gente ter aí pessoas como o Nhonhô da Glória e o Hércules Fluminense no meio da capoeira, né? Gente como o Juca Reis, que era filho do Conde de Matozinhos, que era um cara tão importante que chegou a dar uma crise ministerial em 1890 quando foi preso, né? Apesar disso, a maior parte dos capoeiras não eram e nunca serão gente de elite. A maior parte dos capoeiras é e sempre será a população mais pobre, né? Inclusive gente escravizada ainda nessa época era mais importante do que os cordões elegantes, como chamavam na época. Então assim, você pode ter certeza que os capoeiras estavam metidos aqui. Bom, a revolta em si vai acontecer só em 1880, né? Mas vai desde outubro começar, tem indícios, né? No final as pessoas vão estar descontentes desde que essa taxa é aprovada, né? Então a gente vai ter, por exemplo, em 24 de dezembro de 1879, um número incomum de prisões que o Carlos Eugênio vai dizer que talvez seja por conta de conflitos entre policiais e populares por conta do imposto, né? E não é absurdo, porque 4 dias depois, em 28 de dezembro de 1879, a gente vai ter, né, por conta aí, muito provavelmente de um artigo do Lopes Trovão convocando a população, né, a gente vai ter uma marcha de 5.000 pessoas para ir até o Palácio do Imperador para entregar uma petição contra o imposto, né? Então assim, é gente pra caramba, né? Isso não é do dia pra noite, né? Não foram em 4 dias, né? Não, isso já vem de muito tempo, né? E aí, só que é aquilo, né? O chefe de polícia do distrito, o Félix é ótimo, o Félix José da Costa e Silva, basta ver o sobrenome para ver que não presta, né? É a pessoa que tem o sobrenome da Costa e Silva ou não presta ou é uma infeliz azarada, né? Vamos ser sinceros, né? O Costa e Silva, né? Profetizando bem o que o futuro Costa e Silva, que tanto marcaria a história do Brasil, tenebrosamente iria ser, né? Vai bloquear os manifestantes com o regimento da cavalaria, né? E aí, no caso, a autora do artigo que eu me baseei, né, que foi o artigo que o Carlos Eugênio citou, né, ela era estadunidense, então assim, ela botou lá agentes secretos, 100 agentes secretos, né, armados com cacetetes. Só que é aquilo, isso aí eu penso que talvez tenha sido um problema assim de traduções de nomes de corporações, né? Ela, né, devia estar pensando assim no serviço secreto lá dos Estados Unidos, e aí chamou de agentes secretos. Acho que não devia ser isso não, mas tudo bem, né? Aí a população vai ver a cavalaria sem agentes secretos do governo, né? E vai decidir dar meia volta, né? Mas o Trovão vai entregar a petição para o imperador. Bom, depois dessa manifestação, Dom Pedro vai convidar o Lopes Trovão para discutir a questão com uma delegação, né? Até porque, para ser justo, imagina só o Dom Pedro abrir as portas aí para 5.000 pessoas para entrar na casa dele. Nenhum governante vai fazer isso, né? Ainda mais 5 pessoas que estão pé da vida, né?
E aí o Lopes Trovão ele teria respondido, no caso eu traduzi isso aqui porque ela escreveu em inglês e obviamente ele não falou em inglês, né? E tomara mesmo, porque se tivesse sido inglês aí eu não iria conseguir falar e transmitir a ideia correta para vocês, mas enfim, ele teria respondido o seguinte: o povo nunca mais voltaria. Tendo uma vez as portas do palácio fechadas para eles pela polícia secreta. De novo, não devia ser polícia secreta o nome, mas tudo bem. Que parecia mais como os durões, os valentões que eles realmente eram, do que os mantenedores da lei e da ordem que fingiam ser. Isso vai ficar muito claro no dia 1º de janeiro de 1880, que é a data que a medida passaria a valer. Né? O Lopes Trovão vai fazer aí a nova convocação no jornal, né? E com certeza o José do Patrocínio também, né? E por volta do meio-dia a população vai se reunir lá no Largo de São Francisco, vai começar a gritar fora o vintém, e aí de repente vai ter 4.000 manifestantes. Aí um grupo de manifestantes vai sair do largo, vai para Uruguaiana, inclusive Largo de São Francisco, que é o centro da monta dos franciscanos, né? E o outro vai lá pro Ouvidor, né? Enquanto o grupo vai continuar lá, né? E aí a polícia vai chegar e a revolta vai começar a ficar violenta, né? As pessoas vão começar a bater nos condutores, vão começar a quebrar os bondes, vão começar a dar facada nos burros, né? Nas mulas, enfim, que não tinham nada a ver com aquilo, né? E aí vão começar a derrubar os bondes, vão começar para fazer barricadas nas ruas Uruguaiana, Ouvidor e 7 de setembro, né? E a polícia não vai conseguir conter a população, né? A polícia estava na rua Uruguaiana com 600 homens de infantaria, de cavalaria, e não vai conseguir dar jeito naquilo. Vai chamar o exército. Quando o exército é convocado, né? Quem recebe aí as ordens vai ser o comandante Antônio Enéas Gustavo Galvão, né? E vai ordenar que o soldado... E aí vai estar lá, né? Tentando conter, não vai conseguir. Aí ele vai mandar os soldados atacarem as barricadas. E assim os soldados vão fazer, né? Vão sair com a espada em punho, vão disparar contra a população, né? O Galvão vai dizer que ele só deu a ordem depois que os populares atiraram. Só que assim, gente, as pessoas que estavam vendo tudo acontecer da janela de casa disseram que isso não aconteceu não, que quem atacou foi o exército, né? Então, enfim, mais uma vez, um membro do exército prevendo o futuro que iria acontecer, né? Afinal de contas, se tem uma coisa que o exército sempre fez, né? Em toda a história do Brasil foi isso, foi atacar as pessoas, foi atacar a população injustamente e mentir, dizendo que foram atacados primeiro, né? Inclusive, já que a gente falou do Costa e Silva, vou inclusive comentar o caso de um capoeirista que foi preso ilegalmente e levou um tiro no peito, né? E tiro no peito só dá quem quer matar. E o povo do exército, né? Os policiais militares que foram prender ele, isso no início da ditadura militar, antes mesmo do Castelo Branco assumir, né? Eles disseram que o cara ele deu um tiro em si mesmo. O cara pegou a arma que ele tinha, deu um tiro no próprio peito, né? E detalhe, o cara que eu tô falando, o incrível Carlos Marighella, nunca nem carregou a arma, né? Mesmo defendia a luta armada, mas ele mesmo nunca pegou numa arma, né? Então, enfim, essa gentalha aí, né, vai atirar na população, vai ficar um monte de gente ferida, vai ter gente morta, né? E enquanto isso, no Largo de São Francisco vai ocorrer uma batalha lá na rua lá no Largo de São Francisco, a população vai ser também atacada pela cavalaria, enquanto a população tentava obstruir a passagem de um bonde. Enfim, mas apesar de chamarem o exército e de toda a truculência, a população só vai ser dispersada mesmo por volta das 11 horas da noite, não só pelo exército, mas talvez principalmente pela chuva, né? Porque começou a chover, o povo começou a ir embora de vez, né? E a gente vai ter pelo menos 11 trabalhadores livres presos por tentar virar os bondes só nesse dia, né? E a revolta ainda vai durar mais 4 dias, que as pessoas vão sair quebrando e virando os bondes, arrancando os trilhos, enfrentando os policiais, e pode ter certeza que nessa parte de enfrentar os policiais, os capoeiras estavam lá, né? E aí, no dia 5 de janeiro não vai ter mais nenhum conflito acontecendo, né? As coisas vão estar acalmadas lá na cidade do Rio,
né? Só alguns passageiros que ainda vão estar se recusando a pagar a taxa. E, enfim, vários escravos vão ser presos, inclusive, né? Não vai ser só as pessoas livres que participaram, mas os escravizados também ser presos por desordem e dano, né? Como vai ser o caso do Leocádio, que foi preso em São Cristóvão. E aí eu imagino que talvez o Carlos Eugênio tenha errado a data na hora lá de digitar, né? Porque ele disse que foi em 26 de janeiro de 1880, né? Isso aí é tipo uns 21 dias, 22 dias depois da revolta ter acabado. Né? E a gente vai ter um caso também de um escravizado crioulo, né? Que pertencia, né? Nessa época em que as pessoas podiam ser donas de outra pessoa, isso era uma coisa normal, né? Um tal de Luiz Guilherme Nauf, sei lá, né? E que chamado Jacinto, né? E que vai ser preso por provocar o povo sobre o imposto, né? E que inclusive vai ser o único escravizado que teve o motivo da prisão especificado dessa forma, né? Enfim, gente, então a revolta do Vintém vai ser isso, né? E a revolta do Vintém, ela não vai acabar fracassada, né? Ela vai acabar, né? E por conta da repercussão dela, o futuro Visconde de Ouro Preto vai ser demitido do cargo, né? Porque essa última medida dele não deu muito certo. Então decidiram demitir ele do cargo de ministro da Fazenda, né? Bom, gente, a revolta do Vintém, né? Foi essa história que eu queria contar aqui hoje, né? É uma revolta que, na minha opinião, é espetacular, né? Enfim, e na próxima semana a gente continua, a gente começa a falar aí da abolição da escravatura, né? E acredito que seja só isso mesmo. Até a próxima semana. Agradeço a todo mundo que for curtir o meu canal, comentar nos meus vídeos, for dar lá a visualização no meu canal, né? Esse vídeo vai estar nele dentro aí de uns 15 minutos. E agradeço todo mundo que não é inscrito, se inscrever, né, no meu canal Papo com Grilo. E por hoje é só, pessoal. Até a próxima semana.